Boa noite a todos os nossos irmãos. Boa noite. Com alegria também quero agradecer a Deus, né, irmãos, por estar novamente na casa de Deus junto com os nossos irmãos. Né? E feliz também por ver o nosso irmão André com essa super disposição que ele tem, né? A vontade dele vir até o púlpito para abrir, né, o nosso culto. E isso daí para mim eu fico muito feliz. Não só para mim, como para Deus também, né, meus irmãos. Porque Deus fica muito feliz de um jovem, tanta disposição de vir aqui na frente. Né? Que Deus possa abençoar o nosso irmão André e todos nós também. Irmão, hoje eu quero comentar com os irmãos, passar a palavra para os irmãos. Coloca o nosso irmão Alexandre. A vontade de Deus. Irmãos, todos nós sabemos qual que é a vontade de Deus para nós, né? Todos nós sabemos que Deus quer que todos nós se salvem. Todos nós se salvem. Essa é a vontade de Deus. Ontem o nosso irmão Júnior passou um culto na casa da nossa irmã Cleusa e eu fiquei lá só meditando, né, pensando no culto. Ele estava falando e eu estava pensando, né, que a nova terra vai ser linda, a nossa mente não é capaz, né, a nossa mente não é capaz de, como que é a palavra certa? Compreender, entender, obrigado nosso irmão Guilherme, a nova terra que vai ser tão linda que vai ser. Mas aí eu fiquei pensando ali, como que eu estou com Deus para mim estar na nova terra? Como que está sendo o meu dever, a minha tarefa, o meu trabalho nesse mundo para mim ter uma recompensa tão grande de ter a vida eterna? Nós estamos fazendo a vontade de Deus realmente? Eu estou fazendo a vontade de Deus realmente para merecer a nova terra? O que eu estou fazendo para merecer a nova terra? Eu estou fazendo a vontade do nosso Deus realmente, meus irmãos? Muitas vezes, meus irmãos, nós trocamos Deus por nada. Por nada nós trocamos Deus. Por nada. Deus deixou escrito, primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas serão acrescentadas. Mas nós é tão falho, meus irmãos, que nós deixamos o reino de Deus por último. Nós trocamos o reino de Deus por outra coisa. Nós trocamos o reino de Deus por comida. Nós trocamos o reino de Deus por roupas, por objetos. Nós trocamos o reino de Deus por vontade de ficar no mundo. Nós teremos que ser, meus irmãos, igual Daniel com os seus companheiros. Você vai comer isso, isso, isso. Não, eu não quero. Eu vou comer o que meu pai e minha mãe me ensinou. E o meu Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Não a sua vontade, rei. E eles fizeram a vontade de Deus, e a maioria de nós aqui sabemos o que aconteceu. 10 vezes mais inteligente do que aqueles que preferiu o manjar do reino.
Irmãos, tudo que Deus oferece para nós é para o nosso melhor, e não para o nosso pior. Às vezes nós temamos com uma coisa da nossa mente, com o nosso orgulho, com o nosso eu, querendo mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, trocamos por outra coisa. Quem trocou a primogitude por causa de um prato? Olha só até onde ele chegou, meu irmão. Trocar uma coisa que valia muito naquela época. Acho que até hoje vale também, né? Naquela época valia muito mais, irmão Daniel, né? Isso, obrigado, irmão Daniel. A linhagem de Jesus é a linha dela. E ele trocou. E nós não devemos, irmãos, ficar surpreso com isso, não. Porque nós fazemos a mesma coisa hoje. Nós fazemos a mesma coisa hoje. Às vezes nós não vemos a casa de Deus, irmãos, por causa de festa, por causa de comida. Nós preferimos os manjar dos reis aí fora do que vir à casa de Deus. Não é só para os irmãos, não, é para mim também. E isso já aconteceu comigo. Nós queremos se salvar, nós queremos ter a vida eterna, mas nós não queremos sacrificar, nós não queremos se sacrificar de jeito nenhum. Nós queremos ter a vida eterna de modo fácil. Os nossos costumes errados que nós tínhamos antigamente, nós não queremos largar. É difícil. É igual muita gente fala, né? Está na carne, né, irmãos? Está na carne. Largar os vícios, nós sabemos que não é fácil. Só quem teve vício sabe como é difícil. Mas, meus irmãos, com oração, com jejum, nós conseguimos. Nós conseguimos e conseguimos, entendeu? Largar fácil e nós nem sentimos. O Espírito Santo trabalha de um jeito com o nosso corpo, com a nossa mente, meus irmãos, que nós nem percebemos. Mas agora, se nós ficar com a mente e o coração nas coisas do mundo aí fora, aí é complicado para nós. Para nós que queremos servir a Deus, seguir o passo de Deus, o exemplo de Deus. Se nós queremos entrar na nova terra, meus irmãos, nós vamos ter que deixar muita coisa para trás. Muitas coisas para trás. Porque a vontade de Deus não é essa que nós gostamos. A vontade de Deus é totalmente diferente, né, irmão velho? Totalmente diferente da nossa. Mas não é impossível, meus irmãos. Não é impossível. Basta nós querer. Basta nós querer se esforçar. Porque sem luta, nós não venceremos, meus irmãos. Sem luta, nós não venceremos. Não adianta. Pode ver que a nossa luta é diária. É minuto por minuto, irmão Daniel. Quando nós terminamos uma batalha, já veio outra guerra. Já veio outra guerra. E nós estamos olhando em pé, firme. Porque Deus nos ajuda. Deus nos ajuda, meus irmãos. Então por que nós temos Deus? Só para falar que temos Deus? Nós não acreditamos no poder de Deus? Nós não acreditamos que Deus pode fazer o impossível para nós, com os nossos vícios, com as nossas fraquezas,
com as nossas provações. Deus faz milagre, irmãos. Deus faz milagre na nossa vida. Basta nós querer e acreditar, confiar. Todos nós aqui temos uma fraqueza. Temos uma fraqueza, sim. E o inimigo aproveita disso de nós. Aproveita muito. Só que o nosso Deus é muito mais forte. Nosso Deus é o Criador, irmãos. O inimigo, se nós estivermos com Deus, o inimigo não tem uma chance. Não tem chance, irmãos. Mas nós temos que querer se esforçar, caminhar junto a Deus. E não é um dia só não, meus irmãos. Não é uma hora, segundo, não. É todo dia, todo momento. E eu fiquei pensando nas palavras do nosso irmão Júnior ontem. Eu fiquei pensando, né? O que eu estou fazendo para mim merecer a vida eterna e chegar até na cidade celestial? Aonde 2 ou mais vai ter que carregar seus frutos, não é? Antigamente era desse jeito, né? Os frutos, a uva, tinha que 2 ou 3 carregar um cacho de uva. Hoje nós pegamos um cacho de uva na palma da nossa mão. Naquela época não. Olha o tamanho. Olha o que o pecado fez conosco. Para nós vermos que a vontade de Deus é muito, muito mais maior do que nós pensamos. A vontade de Deus é ver todos nós unidos. Todos nós, irmãos, falando bem, trabalhando. A vontade de Deus é ver cada um ajudando o outro. São palavras bonitas, com um gesto bonito, com trabalho para Deus, ajudando o seu próximo. A vontade de Deus é ver um irmão enxugando a lágrima do outro. Eu estou aqui do teu lado, se você precisar de mim, eu estou aqui. Não acabar de fundar os irmãos com palavras, né? Com gestos. Tem pessoa que passa perto da gente, abaixa até a cabeça, vira o rosto, nem bom dia fala. Isso não é vontade de Deus, meus irmãos. A vontade de Deus é eu chegar no meu irmão, está precisando de alguma coisa, meu irmão Daniel? Eu posso te ajudar? Pelo menos com uma palavra? É isso que Deus quer de nós. Irmão Daniel, lê primeiro João 2,17 para nós. O mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muito obrigado, irmão Daniel. É nessas palavras que nós temos que pensar, meus irmãos. Tudo passa. Tudo, irmão. Mas a vontade de Deus não, meus irmãos. Tudo pode passar. Mas o que Deus prometeu para nós, isso vai se realizar. O que Deus prometeu para nós, vocês podem ter certeza. Isso Deus vai cumprir. Irmão Guilherme, lê para nós Ezequiel 18, 23. Ezequiel 18, 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Obrigado, meu irmão. Irmãos, os irmãos estão achando que Deus fica feliz com a morte do ímpio? Não, meus irmãos.
Deus fica triste. O ímpio, meus irmãos, se ele morrer, ele vai se perder. E isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que ninguém se perca. A vontade de Deus, irmãos, é que todos nós se salvemos. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que fazer a vontade de Deus. Deus não se alegra em ver um ladrão morto, um falso morto. Os irmãos não pensam que Cristo não ficou triste? Quando um do lado falava as coisas bonitas para ele, e o outro do outro lado falava só coisas tristes para eles, só coisas que estavam perdendo ele. O outro queria só ver milagres, milagres, milagres de Cristo. E o outro do outro lado defendendo a Cristo. Olha como o ser humano é diferente um do outro. Né? Um se salvou, o outro, eu creio que não. Irmã Miriam, lê Mateus 7:21. Mateus 7:21. Obrigado, irmão. Está vendo, meus queridos irmãos? Não é todos que vão entrar no reino de Deus, não, hein? Senhor, Senhor, lá enche a boca para falar do nosso Deus. Senhor, Senhor, Senhor. Falso não vai entrar no reino de Deus, não, meus queridos irmãos. Falso não vai entrar, não. Só aqueles que fazem a vontade do meu Deus, do nosso Salvador. Esse sim vai entrar no reino de Deus. Salmos 48. Irmã Márcia, Salmos 48. Bem conhecido. Deleite-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Obrigado. Irmãos, nós guardamos a lei de Deus no nosso coração. Nós guardamos a lei de Deus no nosso coração. Não é o nosso dever ter a lei de Deus gravada no nosso coração. Não vai adiantar nada se está gravada no nosso coração se nós não faz a vontade de nosso Deus. Nós sabemos toda a lei de Deus e nós não obedecemos. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, meus irmãos, é que nós guarda a sua lei no nosso coração e nós cumpre, obedece. Primeiro João 5, do 14 ao 15. Irmã Lília, lê para nós. Está com a Bíblia? Isso. 1 João 5, 14 ao 15. Isso. Esta é a confiança que temos nele, que se despediu alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouvimos de pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Obrigado. Irmãos, todo mundo aqui, acho que todo dia pede alguma coisa para Deus, né? Nem se for pelo menos saúde. Não é verdade? É o que eu peço mais. É saúde. Saúde
que Ele dê saúde e força para nós trabalharmos. Trabalhar para o nosso sustento e também para a sua causa. E se Ele está ouvindo isso, se nós estamos com saúde, estamos com trabalho, é porque Deus está nos ouvindo. Deus, então, nós não podemos então falar, Deus não ouve as minhas orações. Se nós falarmos que nós estamos mentindo, porque eu acordo de manhã, primeira coisa, Senhor, me dê força, me dê saúde, me acompanha no meu trabalho, me proteja. E com a graça de Deus, eu volto protegido por Deus. Nós mexemos com máquina perigosa e Ele está ali, nos protegendo. Nós estamos montando as peças, Ele está nos protegendo. Nós estamos levando os móveis de carro, Ele está nos protegendo. Nós volta, Ele está nos protegendo. Então, meus irmãos, não adianta nós falar que nós não é protegido por Deus. E que Ele não ouve as nossas orações. Essa é a vontade de Deus. Se Ele está fazendo isso, porque isso é a vontade dEle. Agora, se nós pedirmos outras coisas que não estão se realizando na nossa vida, então, meu querido, no momento não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Vamos ler o último texto da noite. Salmo 143, 10. Irmã Cidinha? Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Guie-me teu bom espírito por terreno plano. Amém. O que ele falou no comecinho, minha irmã? Ensina-me a fazer a tua vontade. Amém. Então, meus irmãos, se nós estamos fazendo a vontade de outros, vamos nos ajoelhar. Vamos pedir para Deus que Ele ensine a fazer a vontade dEle a cada um de nós. Está certo que nós sabemos qual que é a vontade de Deus para nós. Mas nós somos falhos, somos seres humanos, somos pecadores. Vamos ajoelhar, vamos se humilhar a Deus. Vamos pedir para Ele que Ele possa nos ensinar a fazer a vontade dEle, que eu tenha desejo de fazer a vontade de Deus e não a vontade do inimigo. Porque nós caímos em tentação. Nós caímos, nós erramos, irmãos. Mas o nosso Deus, Ele pode nos ensinar. O nosso Deus, Ele pode tudo. Vamos pedir. Vamos pedir para Deus. Ontem, irmão, a minha esposa chegou em mim ontem à tarde, ela falou assim para mim: você vai no culto na casa da irmã Cleusa? E eu falei assim: eu não vou não, estou cansado, eu não vou. E aí eu comecei a dar risada. Ela olhou para mim, brava. Eu nunca vi ali desse jeito, nossa. Não estou brava que nem ontem. Aí ela falou assim para mim: se você querer ir, você vai. Porque eu vou, nem se for de a pé. Aí eu fiz. Mas eu estava brincando com ela, né? Aí eu falei assim: mudou, as coisas mudou. As coisas mudou. Né? Então, irmãos, eu não quero engrandecer a minha esposa, não. Eu só estou falando isso porque isso é a vontade de Deus. Quem transforma é Deus. É só nós deixar, né? Não é mesmo? Só nós deixar. Isso. Amém. Eu sei, irmãos, que teve gente que não foi, que não deu para ir,
Entendeu? A gente compreende tudo. Mas, antigamente, quando eu falava isso, entendeu? Ela não ligava muito, né? Mas dos anos para cá, agora ela está. Nem se for de a pé, né? Eu até estranhei mesmo. Tem bicicleta aí, né? Podia pegar a bicicleta, né? Mas não. Nem se for de a pé eu vou. Obrigado, Senhor, por ouvir isso, né? Então, meus irmãos, que nós possamos fazer mais a vontade de Deus, que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos ser fortes na causa de Deus, trabalhar para Deus, e também, meus irmãos, que cada um de nós possamos aqui, ó, guardar no nosso coração tudo que Deus nos ensinou. Em nome de Jesus, amém.